Can you tell me where? Fala pessoal, eu sou Kelvin Araújo, estamos aqui para mais um vídeo do Progland e hoje eu falei para vocês na virada do ano passado que a gente teria muitas participações especiais nos vídeos ao cursar desse ano. Esplendorosa, minha maravilhosa, minha linda, minha mulher de 42 anos que está com um rostinho de 30. Dani do Rex & Shoes Collection está aqui conosco hoje. Dê o seu oi, dê o seu olá, dê o seu, sei lá, qualquer coisa que você queira falar para o povo aqui que está te assistindo. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Alemanha. A gente tem bordão, né? É. Para quem não me conhece, eu sou a Dani, lá do Rex & Shoes Collection, que é o seu canal pobrinho que reúne informações de bandas esquecidas, informações que ninguém quer saber. Lá tem de um tudo, gente. Tem pouco progressivo, mas tem lá, tem um dropshipzinho. Tem bastante. Tem um novarinho, mas tem mais, um canal mais focado. O canal é focado na minha coleção, mas mais focado em power, prog, metal. Tem alguma coisinha também de melodic rock, hard rock, um pouquinho de thrash. E é isso. Eu vou lá, conto lá os causos, falo dos meus discos, xoxo todo mundo. Faz os vídeos pacoteiros, né? Faço o vídeo pacoteiro, xoxo o povo e é isso. Eu, obviamente, vou botar aqui nos cards do vídeo e na descrição do episódio e também vou fixar nos comentários o canal dela, porque se vocês ainda não fizeram o absurdo de não se inscrever, se inscrevam ainda, há tempo de consertar essa burrada na vida de vocês, que é um canal que eu considero maravilhoso, assim. E hoje, no vídeo que a gente vai fazer hoje, a gente vai inaugurar um dos primeiros favoritos, salvo engano, acho que é o primeiro vídeo desse quadro em si mesmo, esse ano, né? Se eu não estou lembrando agora, se não tiver, se não for... eu estou errado e, obviamente, tem outros, né? Eu não vou editar isso aqui no vídeo, enfim. E a gente vai falar hoje sobre a cena neoprogressiva, né? Porque eu sei que a Dani é super fã, assim como eu, né? E cada um de nós vai falar sobre duas bandas principais dessa cena que nós gostamos muito. E vamos falar um pouco, bem brevemente mesmo, bem en passant, a gente não vai fazer nada específico aqui, até porque eu pretendo futuramente fazer vídeos desses discos, né, dessas bandas, com a Dani, inclusive, aqui no canal, claro, futuramente. Então não vai ser nada muito jornalístico para falar da história dos álbuns, embora a gente também comente a história das bandas no geral. E cada um de nós vai falar duas dessas bandas, vamos falar também dos principais discos delas. E antes de eu já passar para a Dani, que ela vai começar a falar da primeira banda que ela escolheu, eu peço para que vocês adotem o procedimento padrão de sempre, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para as notificações se vocês já são inscritos e ainda não se inscreveram. Peço também que vocês deem um like assim quando vocês clicarem nesse vídeo. O like é muito importante, né, para a gente fazer com que esse conteúdo chegue para o maior número de pessoas possível. Comentem também nos nossos vídeos o que vocês estão achando dos temas, o que vocês têm a complementar, se caso a gente dê alguma informação imprecisa ou algo do tipo. E também peço para que vocês, se vocês gostarem desse conteúdo, se vocês gostarem do que eu e a Dani vamos falar aqui nesse vídeo, que, por favor, compartilhem esse vídeo para o maior número de pessoas possível, para dar a nossa palavra, minha e do canal dela, porque vai estar anexado aqui, obviamente, na descrição, para o maior número de pessoas. Introdutório feito, vamos falar das nossas bandas e dos nossos discos que a gente escolheu aqui da cena neoprog. Eu já vou adiantar aqui que quando saiu essa temática desse vídeo, eu falei que tem duas bandas assim que a gente obviamente não vai falar
né? Que é o Marillion, que é a maior banda da cena, né? Que eu falei, não vamos falar de Marillion, porque Marillion é banda que a gente fala sempre aqui no canal, a gente fala de vídeo e tudo mais, e algo do tipo. E eu pensei, quando... Eu já vou dar a palavra para a Dani, porque aí ela já vai começar, mas eu também estou falando brevemente dos meus critérios de escolha, que eu acredito que também tenham se fundido com os critérios de escolha dela, da gente evitar especificar sobre bandas mais conhecidas desse gênero, né? E eu também evitei, por exemplo, eu ia falar do EQ, que é uma famosa banda também da cena progressiva, neoprog, mas eu também escolhi não falar deles nesse momento, porque eu futuramente, no futuro bem próximo, diga-se de passagem, eu pretendo fazer um vídeo sobre a obra do EQ em separado, né? E também das outras bandas também que permeiam a cena, Twelfth Night, o próprio Pendragon, que é uma banda muito talentosa, enfim. Então, nenhuma dessas bandas assim vão estar aqui na minha lista, né? Embora uma dessas grandes bandas, obviamente, vai estar, né, que eu vou falar mais para frente dela no vídeo, mas agora chega de delongas, chega da minha voz, vocês vão ouvir agora a Dani falar da primeira escolha dela, da banda que você decidiu escolher. Fale, diga, nos explique, Dani, qual é a tua primeira banda? Então, quando eu recebi o convite, assim, gente, eu gosto de progressivo. Só que eu prefiro as bandas que eu digo que são os filhos pobres do Marillion. Entendeu? Eu sou dos anos 90. Eu me identifico mais com o pessoal do que os medalhões. Mas não é que eu não gosto de jazz, nem de Gênesis, nem de Camel e tal. Eu gosto. Só que eu acho que o pessoal dos anos 90 tinha uma coisa assim mais... Não sei. Uma coisa assim que é mais de uma... mais radiofônico, era um negócio mais radiofônico. Então, assim, quando ele me convidou, eu logo pensei na Polônia, porque as bandas que mais me cativaram desse estilo, né, do meu progressivo, do meu prog, são bandas da Polônia. Então, eu peguei 2 bandas da Polônia, que elas estão interligadas de muitas formas, né? Que é o Kidam e o Collage. Vou começar primeiro, mas eu vou começar no Kidam, porque nós temos um personagem do Kidam e ele vai começar a história mal, mas vai ter redenção. Então, se eu começar a história, né? Mas eu estou dando spoiler. Então, o Kidam é o seguinte, o Kidam ele foi formado em 91 e inicialmente era uma banda de blues chamada Deep River. E aí essa banda assim, de blues rock já não trabalha muito. Mas assim, em 95 entrou uma vocalista chamada... Eu anotei os nomes aqui em polonês, gente, mas eu não paguei um curso de polonês. Então, assim, entrou... A gente compreende. A Emília Devosca Emília. E entrou também... Vou botar aqui na tela, porque eu também passei pelo mesmo perrengue no vídeo de bandas iugoslavas que eu fiz aqui no canal. É uma merda para falar os nomes mesmo. Assim, entrou a vocalista Emília e entrou a flautista Eva Smazinska. Né? Entrou a Eva e a Emília. E aí, gente, o som mudou completamente do que era de blues rock para um neoprog rock progressivo pirilampo, sabe assim? Aquela coisa da floresta. Em 96, eles lançaram o primeiro álbum, que é auto-intitulado, né? E eu não tenho ele original, mas eu tenho uma versão de aniversário de 10 anos, né? Que saiu em 2006, que ele é duplo, ele é nessa caixinha gorda, ele é uma versão dupla. Então, o primeiro CD é o Kidam. Deixa eu até abrir aqui. E essa versão é super legal, tem foto dele. Vou mostrar. Esse já é o relançamento, né? Porque a capa original era meio, até onde eu sei, quando eu ouvi ele na internet, era uma capa meio azulada, assim.
toda Ela azul. Essa já é mandou bem preta. clarinho. Bem clarinho. É. Eles só pegaram essa mulher aqui e colocaram fundo escuro. Porque Eu acho essa capa até mais bonita, mais minimalista. A coleção é super legal, porque tem foto deles, entrevistas do Japão, tem entrevista da Holanda, né, credenciais, enfim, tem umas coisas aqui legais, tem foto da banda, um pessoal de nome impronunciável, e beleza. E o segundo CD, ele é ele também tem um nome que não dá pra gente, né? Mas ele tem assim uma coletânea, é uma coletânea de som ao vivo. Tem um videoclipe, não sei se vocês já viram, que essa música é até do segundo álbum deles, né? Esse videoclipe do Pessoal Voando tá aqui. E esse segundo disco, ele é muito, muito maneiro para quem é fã. Por quê? Ele vem com encarte também. E aí, cada música que tem uma história sobre a faixa. E aí tem em polonês e tem em inglês. Então, assim, para quem é fã, é um prato cheio, porque você meio que fica sabendo dos babados. Então, assim, tem várias histórias, tipo assim... essa versão ela é da Rock Service, né, que é a gravadora. Aí tem uma história que eu gostei muito, que é o seguinte, que tem a ver com o Camel, porque o Camel, ele meio que adotou o Kidam. O que aconteceu? Em 97, eles já tinham lançado esse disco e estavam divulgando. E aí eles ficaram sabendo que ia ter show do Camel lá na Polônia. Aí o pessoal gravou uma demo, né? Ou uma fita lá, cassete, na época, e ficaram atrás do pessoal que estava promovendo o show do Camel para poder fazer a fita dele chegar até o Camel. E chegou. E aí o Latimer, não sei falar o nome dele. Andrew Latimer. Sim. Então, o Andrew Latimer, ele ouviu e ficou apaixonadíssimo na voz da Emília. Porque, assim... Compreensivíssimo. A voz da Emília não é uma coisa natural. Ela realmente é uma baita cantora. Eu tenho problemas seríssimos com vocal feminino. Eu não gosto disso. Quando eu ouvi essa mulher cantar pela primeira vez, eu praticamente chorei, porque a mulher, assim, é uma deusa. É muito bonito mesmo. Então, assim, nessa ocasião, o Andrew Latimer ficou tão apaixonado pela Emília que chamou o Kidam para tocar, no meio do show deles, uma faixa do Harbor of Tears, que era o disco... exato. Que era o disco... Sim. Né, do Camel, que eles estavam lá Isso. na turnê desse disco. Não vou me lembrar qual era a música agora. E aí, o que aconteceu? Eles ficaram super famosos, né? Porque, tipo, os caras simplesmente tocaram no show do Camel, né? Então, eles ficaram super conhecidos. No mesmo ano, né, no 97, a Emília ganhou alguns prêmios de algumas revistas e tal. E aí, em novo aqui, ele é todo em polonês, né? Como a gente já percebeu quando configurando. Sim, o primeiro é. Mas, assim, os maiores sucessos do Kidam estão aqui, que é Sanctuarium, que é a música mais conhecida deles. E tem uma outra música aqui, que é a segunda, que é a minha preferida, que eu não sei o nome. Mas vocês jogam aí, se vocês quiserem. Eu coloco o nome aí na descrição. Não, bota aqui no vídeo. Em 98, eles lançaram o segundo disco, que em inglês se chama Angel's Dream. E eles estavam já por cima da carne seca, porque esse disco saiu em polonês e em inglês. Né? Eu, inclusive, nunca ouvi, com exceção do primeiro, que
que é polonês, mas nunca ganhou relançamento vertido ao inglês, eu ouvi toda a obra do Kidan, só ouvi inglês. Né? Não trabalho com inglês, não. Eu não trabalho com polonês, né? Fica complicado. Para mim é uma... eu só ouvi inglês. Né? Não, assim, é engraçado, porque eu não vou dizer que eu não ouvi inglês, porque eu ouvi, mas assim, eu ouvi passando, tanto é que eu nunca fiz questão. Então deixa eu ver se eu entendi. A sua referência da obra da banda é as letras, a linguagem polonesa. Né? Tudo em polonês. Eu não, já comigo não. Eu conheço o trabalho do Kidan, mas eu conheço já só a obra deles em inglês, com exceção do debut. Né? Mas sabia que eles eram uma banda polonesa. Legal, interessante. Eu não sabia disso, porque quando você me falou, eu falei assim, a Dani deve ter como referência as mesmas referências minhas, né? Dos trabalhos deles em inglês, e etc. E não, tô até surpreso agora, porque não foi uma informação que a gente trocou antes da gente gravar. Né? Não, e também tinha um negócio que eu queria aprender polonês. Eu sempre quis aprender polonês. Então, quando eu ouço polonês, eu fico louquinha. Para quem não sabe, a Dani ela é toda diferente, né? Ela fala alemão, ela mora na Alemanha, né? Isso já mostra. Não é diferente, é porque o polonês ele é bonito, é uma língua bonita. É difícil, né? Então, querendo também, né? Um monte de consoante junto, me ajuda a te ajudar. Mas é bonito de ouvir. É bonito, Mas, assim, eu sei que nessa época, meu amor, eles estavam belíssimos. E assim, Bess, que é do Camel, também. Sim. É Colin Bass ou Colin Bass? Colin Bass. Né? O Colin Bass, eu sei que toda hora que o Colin Bass ia para a Polônia, mandava um oi sumido para o pessoal do Kidan. Sim. Toda hora que dava para enfiar os Kidan no meio, enfiava os Kidan no meio. Sim. E aí, eu já estou em 98, né? Então, o que acontece em 98? Teve um prêmio que eles ganharam na Award Night, que era presidida pela Classic Rock Society, que era o homem do Yes que presidia, o Rick Wakeman. Nossa, sim. Foi nessa época? Caramba! Foi, eles ganharam prêmio. E assim, o Kelvin, eles começaram a ganhar um monte de prêmio de revista, melhor... Caramba! Não, eu tô ligado melhor vocalista, uns prêmios. É porque eu não sabia então, que tinha sido nessa época. E assim, o Angel's Dream, ele já foi lançado. O que acontece? Isso daí foi em 97, 98. Só que, assim, a Eva, que é a flautista, ela saiu antes de lançar o Angel's Dream. Ela foi substituída por o som continuou o mesmo. Eu, assim, na minha humilde opinião, não teve uma mudança tão brusca na estética do som, tá? Mas, não sei, eu já fiquei um pouquinho com ranço, assim, quando você começa a dar história, eu já fiquei um pouquinho com ranço, mas ela saiu, tudo bem. Aí, nesse meio tempo, eles ficaram lá só por cima da carne seca, trabalhando com Camel. É uma época que eles começaram a abrir show para o John Apple, na época. Sim. Então, depois, eles, em 2002, eles lançaram o The Time Beneath the Sky. Eu adoro. Uma coisa assim, interessante é que esses discos, o Angel's Dream, por exemplo, ele tem também uma versão igual a essa aqui, de caixa gorda. Um pouco antes de 2002, em 99, eu tenho que falar isso porque isso tem completo no YouTube, é importante. Em 99, eles participaram do Baia Prog, que é um festival
de rock progressivo no México. E esse show dele, gente, é um absurdo de maravilhoso e tem completo no YouTube. Eu passo até pro Kelvin o link para colocar na descrição. E quem não conhece, quem nunca viu o Kidan na vida, assiste só esse show. Se você assistir esse show e gostar, cai dentro. Porque esse é o primeiro Kidan. Quê? Não, é um bom show mesmo. Já assisti. Esse show é maravilhoso. A Emília tá assim. Assim. Mas, enfim, em 2002, eles lançam o The Time Beneath the Sky. E uma curiosidade, para quem é jovem, que nem o Kelvin, em 2004, 2002 mesmo. Não, 2002. Eles tocaram no Festival do Rio, no Rio de Janeiro. Eu não sabia dessa informação, fiquei chocado quando você me falou que eles vieram para o Brasil. Um amigo que me indicou que tem as duas, né? Primeiro me indicou o Collage, eu gostei, depois ele me indicou o Kidan. Eu torci o nariz porque o vocal feminino, mas aí eu vi o Baia Prog, show, né? O show. Aí eu fiquei assim, mano, não tem como eu falar que essa mulher não é maravilhosa, gente. Foi um tapão na cara. Esse show chegou a ser lançado em DVD, em alguma mídia? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Assim. Só que lembro que no Discogs tem alguma coisa. Mas eu acho que tem, mas não do Kidan. Deve ser do próprio festival que lançou alguma coisa. Ah, sim, assim. Mas, enfim, eu sei que 2002 lançou esse disco, tocou no Brasil, uma coisa assim absurda. Total. Só que o que acontece? Em 2003, a Emília saiu. E aí, pesquisando, eu descobri que ela casou com um homem chamado... não sei se eu estou pronunciando certo, mas o nome do homem é Nazaruk. E esse Nazaruk, esse homem, ele é produtor musical, ele trabalha com coral, essas coisas todas, coral gospel, e, segundo reza a lenda, ela saiu do Kidan para tocar na banda gospel do Nazaruk. Caramba! Que quando você procura ela no Google, na internet, você tem que procurar Emília Nazaruk, botar o nome antigo, vai ver as coisas do Kidan, as coisas antigas dela. Bom, e a história do Kidan ela continua, só que aí é a parte que eu tenho ranço. Por que acontece? O The Time Beneath the Sky também saiu em inglês e polonês e tal coisa. Só que, assim, de 2005 a 2012, o Kidan lançou 4 álbuns com um cantor chamado Bartek. Daí Bartek inteiro, porque eu não sei qual é o nome do Bartek. Bartek entrou em 2005 para cantar no Revival, que Kelvin gosta, que Kelvin trabalha. Depois eu vou falar melhor. Qual que é a minha pinimba com isso? Quando eu conheci o Kidan, eu não sei quando eu conheci o Kidan, deve ter sido 2005, eu acho que o Bartek já estava. E eu nunca liguei, como eu não tinha a Emília, eu nunca liguei para ouvir. Só que aí, o que aconteceu? Tem um show do Kidan, se eu não me engano, o show é de 2009. Ele é bem recente, né? É bem recente não, né? A gente entende. Não, para os padrões do canal é ultra mega recente. Né? Porque assim, eu não ouvi assim há muito tempo também. Eu ouvi há pouco tempo. E o que aconteceu? Ele tem 2 horas e pouquinho. E, como eu falei, o grande sucesso do Kidan é o Santuário, né? Sim. Então, assim, para início de conversa, esses discos todos com o Bartek são em inglês. Sim. Então, já, para mim, falta alguma coisa.
O Bartek, ele é um bom vocalista, mas ele não tem diferencial. Sim. Podia ser o Bartek, podia ser qualquer outro cantor, podia ser Manezinho do táxi, é da mesma coisa. Esse show, que eu posso dar o link para o Kelfer botar aí, para vocês fazerem uma comparação, em 1h47 o Bartek começa a cantar Santuário. Gente, é uma coisa assim, uma vergonha alheia. Ficou muito ruim. Sabe assim, Zezé de Camargo cantando, fazendo Fred Mercury? Fica... eu não vi esse show, mas eu imagino que você pode... Eu imagino, né? É complicado você substituir uma voz feminina, que geralmente é mais aguda, por uma voz masculina, que naturalmente, por mais aguda que seja grave, né? Você tem que fazer essa transposição de repertório de uma maneira muito bem feita, né? Tem que abaixar tom. O show todo, ele já é só praticamente coisa do tempo do Bartek. Mas não tem como você não colocar Santuário lá. Porque é a música do Kidam. E aí não teve nenhum cuidado com a música nem nada. Aí eu fiquei assim, não, cara. Eu já tinha ranço. Você pegou o ranço do carro. Eu tinha ranço. Agora eu tô com ranço mesmo. Então, assim, os discos... pode ser que tenha alguém que goste dos discos do Bartek. Eu não tô falando que a banda é ruim nem nada. A banda ficou boa. Só que eu acho que o clima que a banda passa com o Bartek já é uma coisa mais cosmopolita, entendeu? Não tem mais aquela vibe aqui que eu falei, que tem eles voando no céu, uma coisa assim, bem São Tomé das Letras, não tem mais isso. É uma coisa mais cidade grande, sabe? Uma coisa assim, meio hipster. Aí já não trabalhei. Então, termino de falar do Kidam com Bartek xoxando a banda. E a banda praticamente acabou, né? Sim. Eles estão ativos até hoje, né, pelo que eu soube, né, pesquisei antes, né, porque é uma banda que eu não acompanho há muito tempo. Mas é aquilo, eu vou fazer algumas considerações sobre o que você falou, né? Eu gosto mesmo dos primeiros discos, né? Quando eu estou fazendo um top 3 assim, do Kidam, pelo que eu ouvi deles, né? Os 3 discos, os 3 primeiros, o homônimo, o Angel's Dreams e o Time Left the Sky, que são os discos, eu ouvi eles, com exceção do primeiro, que não tem realmente versão em inglês, né, digamos assim, né? Eu ouvi todos eles em versão em inglês, né? Porque eu não tenho um saco para ficar ouvindo polonês, né? Tudo mais, diferente da dele. E o que acontece? Eu gostei muito e eu percebi essas influências. Tem uma sonoridade bem mais... Embora não seja especificamente essas influências, tem muita coisa de música celta, né? Tem um som mais... um som de progressivo, mas muito misturado com esses elementos, com elementos até mais folk, mais pastorais, uma coisa bem onírica nas composições, que veio a ser mesmo a marca registrada desses primeiros lançamentos, né, que eu gosto mesmo, junto com a voz da Emília, que é realmente muito boa. Ela é uma das melhores cantoras dessa geração, assim, do fim dos anos 90 e do início dos anos 2000. E a gente pode até dizer que é uma das melhores cantoras, talvez, do rock progressivo como um todo, né? A voz dela realmente é muito boa. E sobre a fase posterior, né? Eu gosto dos discos, para mim eu gosto mais do Surreal, né? É um dos meus favoritos, assim, mas eu entendo, de fato, acredito que houve até um rebranding sonoro, estético da banda, né? Talvez com a mudança de formação e com a entrada de um outro cantor. E eu acho que talvez, Dani, longe de mim querer pedir para que você reouça os álbuns, mas se eu sou você, pelo menos na impressão que eu tive quando eu os conheci, eu acho que talvez o Kidam pós-2005 seja uma outra banda, né? Eu acho muito complicado a gente comparar. Exato.
eu acho complicado a gente comparar um rock progressivo que também é feito, né? Eu enxergo elementos de interseção entre as duas fases, mas o rock progressivo dos últimos discos são bem mais tradicionais, né, no gênero, essa mistura, esse tipo de produção desses elementos, assim, é bem menos presente, até. Diria que em alguns momentos quase nulo. Então, eu acredito que, assim, talvez se você fosse encarar esses 3 últimos discos, né, como lançamentos de uma outra banda, com uma outra proposta, e não os comparando, não sei se você faz isso, não os comparando com os 3 primeiros, talvez você tenha até uma maior aptidão a gostar desses discos. Mas aí vai entrar no meu problema com rock progressivo. Para mim tem que ter magia. Entende a magia? Não, se não tiver magia, se for para ser um som tradicional, polita, aquela coisa da cidade, eu já não. Quer dizer, até tem bandas que fazem isso e eu continuo gostando. Mas para isso eu preciso de alguma coisa mais que o Bartek não me entrega. Não, total. Meu problema é o Bartek. Não, isso para mim fica muito latente por causa da troca do vocalista, né? Eu acho que se eles tivessem um conceito de continuar com esse tipo de som, eles não teriam substituído uma vocalista, uma frontwoman com um frontman. Isso para mim soa latente, né? Quando você fala também desse repertório, dessa questão toda de não ter feito a transposição de como ele interpretaria o material prévio da banda, né? Talvez isso fique mais latente, né? Que você falou desse show de 2009. Eu vou ser bem honesto, eu não ouvi outros lançamentos ao vivo deles, né? Eu conheço os discos de estúdio, conheço todos, né? Mas eu não ouvi outros lançamentos ao vivo deles, então eu não posso falar como a banda faz esse tipo de coisa hoje, né? Não sei se a maioria dos repertórios deles hoje... Resumidamente, meu problema é o Bartek, mas você que está assistindo a gente, fica calmo que o Bartek vai ter redenção depois. Ah, sim, claro. Eu acho... então, eu não posso dizer se o repertório hoje da banda é só focado nessa fase. É isso que eu estou querendo dizer. Mas é aquilo. Eu não sei, eu acho que a banda acabou, mas eu não tenho certeza, porque o resto do pessoal foi trabalhar com outros artistas. Ah, sim. Só que meio que o status no que eu fiquei vendo na internet está meio que inativo. Pode ser que volte, né? Pode ser que não volte. Ah, sim, é complicado isso, né? Eu depois vou ver se eles ainda estão em atividade hoje. Até onde eu sei, eles estavam. Pelo menos extraoficialmente, a banda não encerrou as suas atividades, né? Não houve um comunicado, o Kidan vai acabar, né? Então, mas pode ser que tenha acontecido isso mesmo. Depois eu vou até pesquisar, mas eu adorei essa sua primeira indicação, eu gosto deles, né? Faço o gancho para minha primeira banda, né, que eu vou falar aqui hoje, que é uma banda bem mais tradicional da cena neoprog, né? Não que o Kidan não seja, mas eu acho que em termos de amplitude de público, essa banda tem muito mais conhecimento, acredito. Que é o Palas, né? O Palas, ele foi formado... Oi? Não falei nada. Ah, tá, eu ouvi um... eu achei que tivesse sido... E o Palas, eles são uma banda escocesa, eles foram fundados em 1976, mas a banda passou por uma série de transformações nos seus primeiros anos, então eles só começaram a vera mesmo a trabalhar como uma banda em unidade mesmo, de maneira profissional e contínua, a partir do início dos anos 80, né, de 1980, 1981. E eles são formados por 5 integrantes, né, que são os integrantes, pelo menos clássicos, que estão até hoje, que é o Graham Murray, no baixo, o Niall Matheson nos teclados, guitarra e backing vocals, ele é um dos grandes arranjadores da banda, o Ronnie Brown nos teclados também, e
esses são os integrantes clássicos, juntos com outros 2 integrantes, que é o Ian Lawson, que foi vocalista dos primeiros anos da banda, né? Ele gravou um disco importante da discografia deles. Na bateria, né, era o Derek Foreman, que era o baterista deles. Ele continuou na banda até, salvo engano, no fim dos anos 90, início dos anos 2000. E aí ele saiu da banda mesmo, aí entrou um outro baterista que está lá até hoje, que é o... Eu não vou lembrar o nome dele, é Colin ou alguma coisa, né? E eles, no início dos anos 80, eles começaram naquela cena do neoprog mesmo, que tinha muita influência dos anos 70, das bandas clássicas do gênero, como Camel, Van der Graaf Generator, Genesis, sobretudo. Isso principalmente no próprio... na própria presença de palco da banda, né? Nesses primeiros shows, né? A partir de 1980, 81, eles tinham troca de figurinos, os shows eram bem longos, elaborados. Era uma banda que fazia mais de 2, 3 horas de apresentação entre seus shows. E os shows deles começaram a chamar muita atenção, né? Justamente durante esse período que eles começaram a se apresentar e tudo mais. E em 1982, a EMI os contratou para que eles fossem parte da gravadora, vendo aquelas performances e tudo mais. E eles também já tinham, na época, contratado o Marillion, né? Então, eu acredito que eles já percebiam que aquela cena neoprog era uma cena efervescente, trouxesse frutos comerciais para a gravadora naquele início dos anos 80, porque eram shows que eram bandas que estavam no underground, mas eram bandas que traziam muito público, né? Então, o público que ia no show do Palace era um público muito fiel, era um público que compraria os discos da banda, né? E talvez eu acho que isso tenha se refletido na escolha mesmo da própria gravadora em agenciá-los, em trazer eles para o casting, né? E no iníicio de 82, eles já começaram a desenvolver o material do disco de estreia deles, que é o The Sentinel, de 84, e todo o repertório do LP praticamente já era apresentado ao vivo por eles, assim, nessas apresentações. Eles tinham uma estrutura de show muito única, né, que tinha troca de figurinos, tinha solos, passagens instrumentais longas dos integrantes. E entre as músicas, eles investiam também em histórias narradas, né? Em alguns shows, eles chegavam até mesmo a gravar previamente em fita histórias para serem colocadas, serem apertadas lá, darem um play entre as músicas, enquanto acontecia essa troca de figurino, essa mudança de afinação, né, entre os instrumentos, porque cada música tinha uma tonalidade, eram músicas muito complexas e etc. Então, a maioria do repertório presente no Sentinel foi surgindo desses shows. Tinham algumas músicas que tinham... eles chamavam a atenção das outras bandas da cena prog, porque eles tinham uma temática muito, entre aspas, mundana nas suas letras. Não que as outras bandas também não tivessem. Se a gente for analisar os primeiros discos do Marillion, sobretudo da letra Phish, da era Phish, né, com as letras dele, a gente tinha muitas passagens que representavam questões sociais, questões de comportamento daquela sociedade do início dos anos 80 e etc. Mas as histórias mostradas nas letras do Palace abordavam temáticas como abuso infantil, por exemplo, em The Reaper, que fala sobre uma vítima que vai atrás de um desejo de vingança contra a pessoa que a abusou, né? E uma das peças principais dessas apresentações era uma suíte, que era uma série de músicas que falava sobre a Guerra Fria, que estava acontecendo naquele momento, e era uma sátira política daquele momento que o mundo todo vivia, né? Naquele regime de dualidade entre União Soviética e Estados Unidos, e também
toda aquela tensão política. E era uma música que Continua até permeava... hoje, essa dualidade. Exato. Né? Embora com outros países, em outras dicotomias, digamos assim. E essa maioria dessa suíte era a peça central dos shows da banda, né? Porque era uma música que era uma... É lógico, era uma suíte de várias composições, de várias músicas, né? Mas era uma grande faixa, um grande épico, uma grande suíte, que ela abordava, além dessas temáticas, muitas temáticas de cunho social, de cunho de agitação política mesmo, para além dessa questão, né? Então ela suscitava outras discussões mesmo, né? Naquela época. Então muitos dos fãs, eles iam nos shows motivados por essa suíte, né? Que era tocada, que inclusive a banda já tinha lançado naquela mesma época um álbum ao vivo, antes mesmo deles assinarem com a EMI, gravado de maneira bem amadora, desses shows, inclusive, que eram meio que a grande arma, digamos assim, do Palos, né? E assim, com esse burburinho causado pelos shows, mais a contratação deles pela EMI, eles começaram a gravar o debut, né? O disco de estreia deles, começaram a preparação para gravar o debut. E aí foi que aconteceu que quando a banda começou a gravar o The Sentinel, que é o disco de estreia, houveram várias interferências no que a banda realmente queria. A banda, a priori, queria um disco duplo, eles envisionavam um álbum duplo com a íntegra daquela suíte, mais The Reaper e tudo mais, junto com outras faixas que eles estavam desenvolvendo, que também já eram tocadas nesses shows. Mas esse projeto duplo acabou vetado pela gravadora, porque era um projeto de muito alto custo, e eles jamais iriam arriscar um alto custo para uma banda, entre aspas, iniciante, né? Questões tiveram que ser remediadas assim, pela gravadora, que interferiu bastante no conceito original do LP. The Reaper acabou sendo vetada, a própria suíte, que originalmente consistia de várias faixas, teve que ser, de certa forma, mutilada naquele LP, porque só pegaram 3 músicas daquela suíte, e no meio do processo de gravação, os executivos falaram que as outras músicas tinham temáticas muito pesadas e que elas deveriam ser substituídas por outras composições que soassem mais radiofônicas, né? Ou seja, a banda também teve que desenvolver outras músicas também para o LP, né, que serviriam que eram músicas que eles nem tinham planejado propriamente para estarem no disco, e que serviriam como, sei lá, um refúgio comercial ou para algum lançamento de algum single, né? Então isso, o The Sentinel, que é o primeiro disco deles, foi marcado por muitas interferências, né? Chamaram também, para piorar a coisa toda que já estava ruim, chamaram os executivos da gravadora por acharem que aquela banda estava fazendo parte de um movimento de ressurgimento lá do progressivo, pegaram um produtor que era parte da cena dos anos 70, que nada estava inteirado com aquela nova cena, que era o Ed Offord, que tinha produzido os discos do ELP, do Yes, e ele não se deu bem com a banda no estúdio, implicava com os arranjos, né? Não tinha uma boa relação com eles, e a gravadora meio que chamou o cara pelo nome, né? Ele entrou totalmente de paraquedas no projeto. E ainda que com essas dificuldades, o The Sentinel saiu em janeiro de 84, e foi um disco que, ainda que mutilado, de certa forma... Então, é um disco primeiro. Exato. E é um disco que foi todo mutilado, mas ele virou um clássico, né? Ainda assim é um disco muito bom, né? E várias músicas como Shock Treatment, Arc of Infinity, Atlantis, que essas 3 são as partes da Atlantis Suite que sobreviveram, né, a esse caos aí que a banda passou nas gravações, são alguns dos melhores momentos, assim, diria, da cena, se a gente for analisar esses o Sentinel junto com outros lançamentos concomitantes daquela mesma época e de outras bandas também.
Outras músicas como, sei lá, Rise and Fall, Eyes in the Night, que virou single, mas é uma música bem, bem legal, assim, que eu gosto bastante. Se eu pudesse recomendar assim, um álbum, eu recomendaria esse, mas, porém, contudo, entretanto, eu não recomendaria a versão original de 84, porque o disco foi relançado em 1992, já em formato de CD, com o conceito original, né? Inclusive, é um outro disco, praticamente, porque a ordem das músicas é outra, e tem mais músicas, claro, né? E se eu pudesse recomendar a vocês, eu recomendaria que vocês ouvissem o relançamento de 1992 e não o lançamento de 84, que é um plus ao disco original, inclusive. Esse relançamento de 92 não tem nem Eyes in the Night, que é a faixa de abertura. É uma música que eles cortaram do disco porque ela só estava ali para ser, entre muitas aspas, um single, né? Eles lançaram uma outra versão, que era a Arrive Alive, né? Que foi baseada na faixa, que era uma música que eles também já tocavam ao vivo, que inclusive deu um título ao disco ao vivo de 81 deles, né? Que era o Arrive Alive, mas a versão finalizada da música como Eyes in the Night, eles cortaram dessa versão. Uma outra versão baseada muito mais no conceito original que eles envisionavam para aquela faixa, enfim. Então, eu considero esse álbum muito bom, que é o Decente, né? O disco foi bem nas paradas, chegou no top 40, inclusive das paradas inglesas e etc. Eu gosto muito do The Wedge, também, de 86, que foi justamente na transição do Ian Lawson para o Alan Reed, que é a atual vocalista da banda, até hoje. Eles depois lançaram discos bem bacanas, que eu gosto muito, que é o The Cross and the Crucible, que eu acho que esse é de 2000, 2001, que é um álbum bem legal deles também, que eu recomendaria aqui, além do Sentinel, claro. E para fechar aqui, o disco que eu recomendaria deles, assim, para encerrar aqui essa tríade, né, que eu recomendei o Sentinel, o Cross and Crucible, o The Wedge, de certa forma, mas não recomendo tanto, acho ele um disco inferior, mas eu recomendaria que vocês ouvissem o último álbum deles, de 2023, The Messenger. É um descasso, assim, é uma aula de arranjos, de produção, de como fazer um rock progressivo que soe como uma música para os ouvidos, mas é um disco ao mesmo tempo envolvente, e é um álbum que ele soa meio que como uma atualização, de certa forma, do Sentinel, no contexto de falar sobre o mundo caótico que nós vivemos hoje, né? E a mensagem que as pessoas dão umas às outras num mundo movido por ódio, por guerras e tudo mais, e a mensagem que nós, como seres humanos, devemos adotar para sobrepor a mensagem que essas pessoas adotam num mundo movido por ódio, por ganância, por dinheiro e tudo mais. Eu acho um disco lindo, lindo. Eu fiz uma resenha dele bem breve no vídeo de retrospectiva no nosso canal e estendo aqui novamente a minha recomendação. Agora, depois de eu falar tanto assim sobre o Palas, diga aí qual a terceira banda, a sua segunda banda, né, e a terceira do nosso vídeo. Então, essa banda agora é o Collage, que é uma das bandas da minha vida. Gosto bastante também. É a banda dela, que marcou muito a minha vida. Marcou, assim, um período muito difícil da minha vida, que foi um pouquinho antes de eu entrar na faculdade. Então, Collage é vida. Inclusive, é a única banda que eu tenho tatuagem, né? Nem a minha banda de heavy metal eu tatuei, mas o Collage eu tenho tatuagem. Assim, a banda ela foi fundada entre 84 e 85 por dois homens. Esse aí eu tenho que falar o nome, mais para frente vai vir, né? Poxa. Que foi o guitarrista Miroslav e o baterista Wojciech Jadowski. Não se preocupa que os nomes certos a gente vai botar aqui, tudo na tela. Bota aí.
E uma coisa engraçada do baterista é que todo mundo sabe que eu sou mais puxada pro metal, né? E eu não vi ninguém falar mal desse baterista. Pode ser pessoal do hard rock, pode ser pessoal do progressivo, ninguém fala mal dele, porque ele é um homem que ele é maravilhoso. Ele é, assim, o mentor do Collage, né? Mas, enfim, eles fundaram lá a banda e gravaram várias demos com vários vocalistas. Que mais tarde veio a ser também um material que eu vou mostrar aqui, mas eu vou mostrar os discos por ordem cronológica. E aí, em 90, eles lançam né? Que é todo em polonês, com vocalista polonês e tal. E que é com o vocalista Tomás Rosicki, alguma coisa assim. Esse eu conheço muito pouco. Esse disco é maravilhoso. Depois eu vou ouvir. Esse eu conheço pouco. Eu conheço eles a partir do Moonshine. Aí pegou a fase boa. Lógico. O Collage, ele tem a versão de época de 1990. Inclusive, o disco está 186 euros, né? Um beijo. Raridade. Raridade, hein? Mas relançaram, daqui a pouco a gente fala do relançamento. No caso, eu tenho o relançamento da CD Máximo, que era uma parceria da Metal Mind com a CD Máximo, sim, que é russa, mas é um CD original, tá, minha gente? Você tem ele. Você tem esse primeirão. E sabia que você tinha. Em 2004, eles relançaram a discografia do Collage até então. Então, esse disco aqui é o base e tem de bônus 3 vídeos, né? Enfim, tem umas apresentações aqui de 91 e tem 2 de 95, sendo que as de 95 tem no DVD, que eu vou falar depois. Mas, enfim, o Basney é um disco maravilhoso. Pegada do Kidan, coisa, o Pirilão, Polícia, não toma das letras, entendeu? E a magia tá aqui. A magia, gente, até a capa é mágica. Esse é o seu favorito deles? Não. Quer dizer, talvez. Eu não sei, quando fala de favorito do Collage, a gente vai conversar lá com frente. Vamos. Eu acho que porque é em polonês. Eu sempre falo que o Collage ele é um filho pobre de Marílion, né? Só que o pessoal fica falando que eles têm um som muito galgado no Gênesis, né? Então eles teriam um filho pobre do Gênesis. Só que o Marílion também tem, não é? Não tem o som galgado do Gênesis? Então, dizem que sim, né? Então, o Collage é filho pobre do Gênesis de terceira geração, segunda geração, entendeu? Mas, enfim, esse vocalista, o Tomás, não sei das quantas, ele saiu. E aí ficou uma vaga de vocalista, né? E o pessoal começou a procurar. Então, em 1992, entrou um jovem rapaz chamado Robert Shamilian. E quem que era Robert Shamilian? Vocalista de uma banda de thrash metal chamada Curse Ritual. Ele gravou uma demo de 89 com uma banda chamada Curse Ritual, que é tipo Sodom, tipo Creator. Sim. Uma banda horrorosa, valanil, todo mundo de snorkel no valão, fazendo o pior do thrash metal. E mesmo assim, mesmo o Robert Shamilian sendo um cara do thrash metal, eu não sei que raio que deu na cabeça do pessoal do Collage de aceitar ele assim mesmo. Inclusive, em 92, ele lançou um disco com uma banda chamada Sydney Genocide, que eles classificam no Metal Archives como thrash progressivo. Eu acho que eles estavam tentando fazer alguma coisa tipo Watchtower,
sei lá, Não conheço essa banda. Depois vou conferir. Conferirei. Mas, enfim. Nesse período, né, ele foi, então, para o Collage, não sei como, porque eu jamais ia colocar um violão na minha banda, mas ele foi. E em 93, eles lançam o primeiro disco com o Robert Amiri no vocal. Um disco que eu não tenho, porque é um disco de covers do John Lennon. Nine Songs. Eu acho que eu já ouvi esse disco. Eu não trabalho nem com o John Lennon, nem com isso. Eu acho que eu já ouvi esse disco. Eu acho não. Eu ouvi esse disco muito en passant. Eu escutei na má vontade, vou ser real. Escutei na má vontade. Porque, assim, na ocasião, a gente está falando aí, quando saiu esse disco, 2004, eu comprei esse disco aqui quando saiu. Eu lembro que um amigo meu comprou no eBay. Eu nunca gastei tanto dinheiro na minha vida. Como eu gastei de fazer. Então, tipo assim, eu baixei, sei lá, nos Emule da vida, nos Casar da vida, e eu ouvi com uma vontade. Porque, tipo assim, cara, eu tinha que desembolsar uma grana muito alta para comprar o álbum. Não achava no Rio. Então, eu meio que ouvi com uma vontade. Mas, assim, John Lennon geralmente não é um cara que me apetece, sabe? Sem preconceito, pessoal. Mas eu acho que naquela época... Eu acho que talvez naquela época estava rolando uma coisa meio que um movimento assim de algumas bandas progressivas fazendo discos de covers, né? Ou artistas progressivos fazendo discos de covers. Lembro de algumas movimentações desse tipo, né? O Marillion naquela mesma época fez aquele EP do Sympathy com Rare Bird, né? A música Sympathy do Rare Bird. O Phish, inclusive, no mesmo ano de 93, lançou um disco inteiro de covers do Songs from the Mirror. Talvez isso tenha sido uma fonte de inspiração, né? Não Pode sei. ser, porque o pessoal do Collage é assim, nomezinho do Marílio, né? Talvez devem ter se inspirado. Mas, assim, e também tem o seguinte, o Wojtek, ele é muito fã de Beatles, ele é Beatlemaníaco, tanto é que a banda dele chamava Strawberry Fields, né? Ele é muito Beatlemaníaco, então pode ser que ele já estava com vontade já de fazer um negócio lá. Mas, enfim, ele foi escolhido para ingressar no Collage, já que a gente está falando do Wojtek. O Wojtek é professor de inglês, se ninguém sabe, ele é professor de inglês, formado em letras, meu colega. E aí, ele queria um vocalista que cantasse bem em polonês e cantasse bem em inglês, para poder, se for o caso, né, cantar nas duas línguas. E o Robert Amiri, mesmo fazendo som baloninho, ele estava, né, Valemar, e fez lá o disco de John Lennon, tudo certo, tudo ótimo. Só que aí, em 94, eles lançaram esse aqui, o Moonshine. Que aí, pra mim, a banda decola de vez. Esse aqui, caraca. Esse disco, ele teve distribuição pela Roadrunner Records. O pessoal que é do metal. Esse é muito bom mesmo. Então, lançou no mundo todo. Sim. Ficou muito mais acessível. Foi super sucesso esse disco aqui. Assim, essa versão também é dessa de 2003. E esse disco aqui, se alguém tiver interesse de pegar os discos do Collage, pega dessa versão aqui, gente, porque tem bônus. Esses discos agora foram relançados em 2023 e a versão de 2023 não tem esses bônus. A minha música favorita do Collage está aqui, no bônus, não tem no disco, no bônus, que é a música que se chama Almost There. Sim. Que eu mais amo. E não tem no YouTube. Era um outtake das sessões. A única versão que tem no YouTube, ela está muito mal. Oi? Era um outtake das sessões, mas que acabou não parando no disco, né? Eu adoro essa música também.
Esse disco inteiro, eu sou suspeito para falar, né? Porque esse disco inteiro para mim é maravilhoso. Enfim, eu sei que não tem no YouTube, só tem uma versão desse disco no YouTube que ele é muito mal. O som é muito ruim, então não dá para ouvir direito. Acho que talvez seja um lançamento original, com a mixagem não muito boa. Tá me ouvindo? Kelvin, preste atenção no que eu estou falando. Estou falando que no YouTube, esta versão do disco Oi. não tem no YouTube com som bom, o disco inteiro, não é a Almost There. A única versão que tem o disco completo desta versão que é remasterizada, o som tá ruim. Você tem outros vídeos com o álbum completo, sem os bônus, com som bom. Ah, tá! Ah, isso era então um problema da postagem que eles fizeram. Eu só estou falando isso porque as pessoas não vão achar essa música. Eu estou falando de uma música que não tem no YouTube. Sim, sim. Se vocês quiserem ouvir essa música no YouTube, vocês vão ouvir com mais qualidade. Que horror, né? Essa canção, mas eu recomendo de qualquer forma essa original, porque vai estar caríssima, e nem o remaster de agora. Eu não ouvi, mas não tem esses bônus aqui. E no caso tem 2 vídeos, esse aqui e essa Almost There, que é a minha música favorita. Enfim. Aí eles, nessa época, estavam bombando pra caramba. Eles começaram a abrir show do Phish, inclusive. E em 95, eles Changes. O Changes é uma compilação de todas aquelas demos que eu citei no início que eu comecei a falar. Vários caras gravaram. Então tem o Tomás Bezinski, tem o Jarek, tem 2 homens Jarek, tem o Dig Jack, tem um monte de... Sim. E aí, desses remasters que eu tenho, tem vários bônus desse aqui. Do baixo, que eu acho um absurdo. Essa daqui é o remaster, né, de 2003. E esse daqui é o original de 95. Caramba. Então tem bem menos música. Sim. Então vale muito mais a pena desse, mas eu comprei por causa da capa, porque eu tenho, inclusive, tatuado, eu queria ter o CD. O disco vou ficar devendo, porque 200 reais eu tenho. Mas, enfim. Sim. Essa versão aqui do CD Máximo, que é melhor do que essa que está rolando aí na praça agora. Mas, enfim, aí nessa compilação tem a maioria das músicas são tudo em polonês, mas tem algumas coisas em inglês também. Aí, em 96, eles lançam o Save. O Save, esse aqui é de época, ele não é remaster. Eu estava até pesquisando no YouTube, estava lendo para fazer isso aqui, para ver qual era a bônus, né? A bônus do Save não me apeteceu tanto. E esse disco aqui, ele é em inglês, igual o Moonshine. Só que ele tem as letras em polonês das músicas dentro. E, assim, esse disco, ele traz uma piada interna, que é o seguinte, tem uma música chamada Kate of Mind. Gates of the Mind. Então, a primeira parte é a Miriam cantando em inglês com um sotaque muito forte polonês, como se fosse um polonês tentando falar inglês, mas muito errado. E aí, na segunda parte, você escuta o refrão cantado por ele em inglês maravilhosamente bem. Então, eu gosto muito desse disco também. Eles lançaram um Save. Só que, assim, a banda já não estava com foco na banda. Eles já estavam, assim, famosos. O Collage até então era a maior banda progressivo, né, da Polônia. E o Robert Amirian, ele é muito midiático.
Ele é o cara midiático. Ele sabe fazer dinheiro. E ele lançou, em 96, esse disco aqui, que eu vou ficar devendo o nome, né? O barra do... Bota aí o nome, que é esse aqui. O que acontece? A música dele entrou até ele faz umas collabs com umas cantoras de lá e tudo mais. Só que é o seguinte, para quem é fã do collage, eu achei que isso daqui ia ser bem collage, e não é. Tem talvez uma ou duas músicas que é meio collage, mas o resto é popzinho, bobinho. Assim. Mas ele ganhou um dinheiro na época, tem clipe dele, sabe? Passava lá na MTV lá da Polônia, tem a apresentação dele da Glória. Jogando aí no YouTube, você acha bastante coisa dele que ele acabou se tornando um cantor popular, sabe? E aí tá. O que aconteceu também nessa época? Meio que todo mundo foi trabalhar por si só. Então, um lançou disco solo, outro foi trabalhar com outra artista e tal. E aí, em 2002, que disseram que ia se separar. E aí, como eu falei no início, o collage foi montado pelo Miroslav Gil e pelo Wojtek Zawazdowski. Aí, o que aconteceu? O Miroslav montou o Believe, que eu nunca ouvi porque eu tenho medo de ouvir e querer comprar tudo. E o Wojtek Zawazdowski lançou o Satellite, que para você que é pobre, que nem eu, saiu no Brasil pela Helio Records. Então não tem desculpa para tu falar, material importado, isso é nacional. Sim, então saiu esse disco aqui, que é o nome comprido, não sei o que lá, A Street Between Sunrise and Sunset, que é um disco Marillion completamente, na minha opinião. Esse eu gostei bastante. Acho que sim, mas eu não ouço ele há muito tempo. Mas eu vou até reouvir. Lembro que gostei. Eu não ouço esse álbum há muito tempo, mas eu ouvi. Esse disco maravilhoso. Quando eu ouvi, eu lembro que eu gostei muito dele. Eu amei e fiquei surpresa na época de ter saído no Brasil, né? Isso aqui foi quando? Foi 2003. 2003. Então, assim, temos o Satellite, né? Inclusive, do Satellite eu tenho outro, que é o segundo disco que eu também tenho, o Evening Games, e o Evening Dreams, que é o DVD. Em 2004, eles lançaram um DVD. E esse DVD é maravilhoso. O Satellite também é bom. Só que esse daqui é muito maneiro, porque, tipo assim, é um show de 1996, um de 1995 na Holanda, que inclusive tem um vídeo lá no página, né, com bônus. E aqui tem, assim, entrevista, tem os videoclipes todos, porque na época do Moonshine eles lançaram alguns videoclipes, então tá tudo aqui, tudo que você precisa ver do collage tá nesse DVD. Tiveram a banda em 2013 e fizeram alguns shows assim pontuais. Eu lembro disso, que tinha uns vocalistas assim, muito nada a ver, que você via que eles juntaram a banda só para pagar boleto, sabe? E eu lembro até que um amigo meu falou, vai ver aí, porque eles vão tocar na Alemanha, não sei o quê. E eu fiquei assim, gente, mas era um vocalista muito, muito ruimzinho. Mas, entrou o Bartek do Kidão. Aí, quando falaram, entrou o Bartek, eu falei, acabou a banda, porque o Bartek acabou com o Kidão, vai acabar com o Collage também, né? Acabou com o Kidão, vai acabar com o Collage.
Só que aí, em Coitado. 2022, eles lançam esse disco aqui, que para mim já é icônico, Over and que Over. é o original. Over and Now, é. Falei Over and Over, mas eu amo, igualmente. E essa arte também é do Vadislavski, como é que é o nome do homem? Bota aí, o Belinsky. E ele tem 5 músicas somente. Esse disco é maravilhoso. Mas que música, cara! Que música maravilhosa. Esse pra mim é o melhor deles, junto com o Música, com o Shine. O que acontece nesse disco aqui? As resenhas que eu lia, ele só falava do oba-oba do Steve Rotter ele ter participado. Ele participa da mesma música No Man in the Middle. Que, inclusive, tem um videoclipe que deixa um mal-estar muito grande. Você já assistiu, o Kelvin? Não assisti videoclipe algum desse disco. É um videoclipe que ele dá um mal-estar muito grande, cara, muito grande. Tem umas imagens assim de sobreposição que dão um mal-estar. Que bom que você falou, que agora mesmo que eu não assisto. Não, mas é maneiro. E o que acontece nesse disco aqui? Esse disco é uma ruim que eu tenho que desenvolver ainda. Porque esse disco ele começa numa sala de hospital, com aquele barulho, sabe, do coração, fazendo pi, 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 pi. E aí ele vai contando vai cantando as músicas, e as músicas parecem que são momentos da vida de uma pessoa. Momentos que uma pessoa aleatória lá viveu. E o final da Man in the Middle, que é a última música, termina com música também de hospital. Sim, é muito bem feito. Esse disco é o melhor deles para mim. Que esse disco aqui ele é conceitual. Eu não li no Total. Não é assim. Mas está escrito em algum lugar, porque todas as resenhas que eu ouvi era só confete por Steve Rotter falando que é bom, nada. Pelo que eu entendi das letras e pelo que eu entendi do conceito, é um álbum conceitual, sim. Né? A sua fanfic está correta. Né? É sim. Eu não sei exatamente qual o conceito. Porque eu não me atentei a analisar as letras de maneira mais aprofundada. Mas até onde eu sei, sem dúvida, sim, pelo que eu compreendi do cerne o principal assim de algumas partes das letras de cada uma das músicas, acredito que seja assim. Então, o negócio que eu acho que esse disco ele é cíclico. Sim, sim. E eu realmente preciso parar para ver as letras, que eu não parei. Eu não sei se eles já colocaram as letras na internet. Até então, não tinha na internet. Eu lembro que... Sim, por isso mesmo. De colagem, eu tirei xerox não, né? Eu copiei a letra para todo mundo, não. Sim. Eles são uma banda muito boa de letras. E nesse álbum, como eu também não achei as letras disponíveis na internet, por isso que eu não sei te responder isso com certeza, né? Mas é aquilo. Pelo que eu pude entender das letras, mas é muito complicado a gente ouvindo música tentar dizer o que a pessoa está dizendo, porque música tem a métrica, aí você muda a maneira de você falar uma palavra de maneira original, é cantado, então é muito complicado da gente sacar isso só por música. Mas se a gente analisar por letras, agora a gente consegue ver se é mesmo. De qualquer forma, tudo que eu não gostei do Bartek no Kidan, eu marquei assim, o colagem só era pirilampo, com comédia das letras, no Basme. A partir do Moonshine para frente é Marillion, na minha opinião. É uma coisa assim, também cosmopolita, Marillion. E nesse disco, mesma coisa, não mudou nada, cantado em inglês, sem problema nenhum. Tem show do Bartek já no YouTube completo. O Bartek manda muito bem nas
músicas da Robert Miriam e também as músicas em polonês. Então, assim, eu acho que o Bartek combinou super com Collage. O que ele não combinou com o Kidani, combinou com Collage. Sim. E em 2023, o Collage bombou pra caramba, porque saiu em vinil e em CD o Moonshine e o Basme. Sim. Que até o pessoal ficou, compra, você não vai comprar o vinil, não sei o quê. Mal sabe eles que eu estou o custo do vinil como o diabo faz da cruz. E aí, esses discos, eles ficaram em primeiro e segundo lugar nas paradas de venda da Polônia. Pois é. Foi um dos discos mais vendidos da Polônia. Eu fiquei, assim, desacreditada quando eu soube disso. Então, assim, o Collage está, assim, voando. Você entra no grupo deles, lá na página do Facebook, show pra caramba. Então, assim, o Collage está de volta, com força total. O disco, recomendo, também posso passar para o Kelvin aí o link do show do Bartek. Beleza. O show do Bartek também é um sonho. Não é o Robert Amirian. O Robert Amirian, ele saiu do Collage. O Robert Amirian é riquíssimo, né? A pista é riquíssima. Ele tem contratos com o Ministério da Educação na Polônia, ele dá palestras de cultura e tal. E foi bem, eu gostei, porque Bartek teve sua redenção. E é isso. Eles são bons demais. Para mim o Collage, eles, a partir do Moonshine, eles, para mim, tiveram uma crescente muito grande. Eu geralmente eu acho complicado, eu entendo que você fala, lógico, com uma conotação de brincadeira, mas eu, ao mesmo tempo que eu percebo muitos elementos de Marillion, né, e da cena neopro como um todo, né, eu acho que é uma banda que tem muitos elementos próprios, né, muito bem dosados. E o Over and Now, para mim, é o melhor disco deles, assim, disparado, junto com o Moonshine. Né? E para encerrar, a última banda aqui minha que eu vou falar é uma banda também da cena neoprog, acredito que essa seja um pouco mais conhecida, que é o Galahad. Eles são uma banda de neoprog, mas eles são progressivos, mas eles também têm uma pegada muito forte de um som mais pesado até. Né? Eles não chegam a ser uma banda de prog metal, né? Mas tem essa veia, assim, pelo menos que eu percebo. Eles começaram as atividades deles em 85. Eles inicialmente eles eram uma banda de covers até. Né? Eles começaram fazendo covers de Black Sabbath, Focus, Led Zeppelin, várias bandas, vários artistas e tudo mais. E até que no começo do ano seguinte, eles foram colocados para tocar em um pequeno festival na Inglaterra, junto com outras bandas da cena neoprog. Né? Eles chegaram a abrir, eu acho que num dia que estava com EQ, Haze, né? E aí eles começaram a desenvolver a ideia de começar a fazer um material autoral, né? Original. E eles começaram a lançar um disco de estreia deles em 91, que é o Nothing's Written, que é um disco bem bacana, mas para mim, eu vou ser bem honesto, tenho uma certa dificuldade em assimilar os primeiros lançamentos do Galahad. Para mim, a banda só engrena mesmo a partir dos anos 2000. E quando eles lançaram esse disco, eles tiveram um grande sucesso e tudo mais na BBC e etc. Eles chegaram também a fazer uma boa turnê na Inglaterra, até. Eles chegaram a ser considerados até pela Classic Rock na época, junto com Dream Theater, como uma das bandas promissoras da cena. Né? E eles... eu não falei dos integrantes, mas a banda, durante toda a sua fundação, teve 2 membros principais, que eram o Stuart Nicholson e o Stephen Luckman. Né? E é lógico, eles tiveram outros integrantes. O Stuart é vocalista desde 85 e o Spencer é baterista. Eles são os principais líderes criativos da banda. Né? O Roy Keithworth, que foi também guitarrista durante muitos anos, também é uma força muito presente, muito
notória dentro dos discos da banda. E o Dian Baker, que é tecladista, ele entrou mais depois, ele entrou em 95, 96, eu acho, salvo engano. E além deles, eles são, digamos assim, os principais integrantes, né? Eles também, o posto de baixista, eles chegaram a alternar mais, né? Embora quem tenha ficado mais, eu acho que talvez seja o Neil Pepper, né, que foi baixista durante muitos anos dele, ele já é falecido, enfim. Mas eles alternaram mais esse posto de baixista. Eles atualmente, eles fazem shows e etc. Eles têm 2 projetos que são projetos mais acústicos, né, que é o Galahad Acoustic e o Galahad Electric, né, que é o Galahad Electric Company e o Galahad Acoustic Quintet, né, que eles alternam lançamentos entre esses 2 projetos, né? Mas se eu tivesse que recomendar 3 ou 4 discos deles, eu recomendaria talvez o mais recente, para mim é o melhor também deles, The Long Goodbye, de 2023. Salvo engano, eu citei ele nas menções honrosas também, na retrospectiva. Para mim, eu recomendaria todos os discos a partir dos anos 2000, a partir do Year Zero, de 2001, 2002, né? Que para mim é ali que a coisa engrena de vez e eles se tornam uma banda muito melhor até do que se comparado aos primeiros discos. Eu diria que é uma banda que soa até amadora, digamos assim, nos primeiros trabalhos. Se a gente pega o Nothing Is Written e pega, sei lá, um Sleepers de 93, 94 e compara com Beyond the Rims of the Euphoria, que é um disco bem mais recente, por exemplo, a gente percebe que há um grande espaço assim, de criatividade, de proeficiência, maturidade musical, né? E eu recomendaria o The Long Goodbyes, que é o último disco deles, recomendaria o próprio Beyond the Rims of Euphoria, que é de 2011, 2012, né? Tem uma capa muito parecida com as capas do Mark Wilkinson, inclusive. E o The Last Great Adventure, de 2022. Se eu tivesse que recomendar, seriam esses. Mas tem outros discos muito bons, como Empires Never Last, Battle Scars também é muito bacana. Seas of Change também é um disco legal. Enfim, eu recomendo esses álbuns, assim, principalmente se vocês quiserem ouvir do Galahad, mas se vocês puderem, ouçam toda a discografia, que é muito legal você ver a evolução de uma banda, porque esses primeiros discos, assim, que eu citei, não são discos propriamente ruins, né? Mas é um disco de uma banda em formação, uma banda em desenvolvimento que não atingiu ainda o seu ápice, que a partir que eu diria que inclusive o ápice deles é atualmente que eles vivem, a partir da década de 2010, que eles estão lançando coisas, é uma banda muito prolífica, né? E é essa a minha recomendação, Galahad, para encerrar o vídeo de hoje de Neoprog. Está satisfeita, Dani? Estou satisfeita. Essa daí eu não conheço, já vou procurar. Ouça. Se quiser, faça até uma playlistzinha básica. Mas eu acho que você vai gostar. Eu acho que o último disco deles, o The Long Goodbyes, é uma boa porta de entrada, né? Inclusive, é produzido pelo mesmo produtor do Threshold, inclusive, né? Olha, Threshold, tinha fanática por Threshold. Sim. Né? Ele também colaborou durante muitos anos e colabora ainda com Galahad. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gostado de mim e de Dani aqui no nosso vídeo. Amamos. Venha. E vai ser o primeiro de muitos vídeos esse ano, né? Que você vai participar de outros também. Sim, vamos vendo aí. Vamos vendo. Digam aí nos comentários. Guardian aqui no Progland, vocês botam aí que eu venho falar do Blind Guardian. Olha aí só vai ser ela que vai falar, porque eu odeio Blind Guardian. Para mim é uma das piores bandas da história, sabe? Aí ela fala. Se bem que eu acho que vai ter uma parcela aqui que o pessoal deve gostar dessas coisas, né? Mas enfim, vamos ver, né? Né? Tem gosto para tudo, né? Tem gosto para tudo. Tem gente que gosta, né?
Tem gente que gosta de... Enfim, gosta de tanta coisa. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Digam aí nos comentários o que vocês acham das bandas que nós citamos, recomendem outras. É um vídeo que cabe até uma segunda parte, né? Porque tem muita banda boa dessa cena neoprog. Espero que vocês tenham gostado da presença da maravilhosa Dani aqui no canal. Ela vai vir também ao longo de outros vídeos, ao cursar do ano. Ela e muitos outros convidados, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Não deixem de se inscrever aqui no nosso canal, ativar sininho, notificações, todo aquele esquema que vocês conhecem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.